sua criação mais obscura, a Torre Norte. A Torre Norte é claramente a materialização de tudo que Himmler considerava precioso para ele e aponta para o ocultismo que existia em suas filosofias. A torre tem duas partes. Uma delas abrigava uma roda solar ou sol negro, o símbolo oculto da sociedade Vril. É claro que essa roda solar significava muito para Himmler, mas ninguém sabe o que o sol negro era exatamente. Mas uma coisa é certa, ele estava lá para impressionar os homens da SS. A SS era vista por Himmler como parte de uma ordem mística. Himmler queria criar um Camelot para os seus cavaleiros da SS. Realizava casamentos e funerais para eles ali. Afirma-se que até missas negras teriam sido realizadas em Wewelsburg em 2 ou 3 ocasiões. Mas se esse ritual satânico foi mesmo realizado em Wewelsburg, deve ter acontecido em outra parte da torre, na cripta. Neste salão bizarro, onde o som se reflete perfeitamente nas paredes, Himmler criou uma espécie de palco para os homens da elite da SS. Pedestais perto das paredes, colocados possivelmente para rituais e reuniões secretas do grupo. E um espaço no centro que provavelmente era para o próprio Himmler. Isso é uma coisa engraçada, porque é aqui no meio que a acústica é maior e melhor. Mas, afinal, qual era o objetivo deste espaço? Será que era aqui que Himmler falava sobre seus sonhos mais loucos? Será que este lugar tenebroso era o centro das atividades Vril? Será que Himmler concebeu esta cripta para ser o local da realização dos rituais mais blasfemos? É claro que esta é uma dessas coisas que nunca saberemos ao certo. Será que não? O castelo de Wewelsburg possuía um campo de concentração dentro da propriedade onde pessoas morreram de formas horríveis. Um desses prisioneiros ainda está vivo. Um homem escravizado para construir a Torre Norte para Himmler, o local mais secreto do castelo. Das eigentlich schon ein bisschen schwer war. Aber wir in unserer Überzeugung waren wir uns auch bewusst, dass das keine Dauer hat, dass er eine kurze Frist haben würde. O Sr. Engleitner está com 103 anos de idade, mas essas memórias nunca se apagarão. Vertiefung von einem Meter, dann wurde an 3 Seiten ein Eingang geschaffen. Dizia-se que Himmler queria que seus restos mortais fossem colocados aqui. Nur gedacht war es, da sollte die Asche von Heinrich Himmler zur Ausstellung ausgestellt werden, nicht wahr? So, dass die Bewohner, diese Helden bewohnen, aber leider war es so ein Glück, ist es so weit nicht gekommen, nicht? Então, como Leopold acreditava na época, os sonhos de Himmler não passaram de ilusão. Waren alles nur Vermutungen, es war alles wie ein Geheimnis eingehüllt, die ganze Wewelsburg. Como uma sociedade secreta real cheia de planos secretos e rumores, Wewelsburg havia se tornado a sede da sociedade Vril. A Torre Norte havia se tornado um espaço sagrado. Será que era aqui que Himmler fazia suas famosas experiências Vril? Havia um charlatão, o Dr. von Rocher, que costumava literalmente congelar os prisioneiros até que estivessem a ponto de morrer. Aí ele colocava prostitutas nuas em cima dos corpos deles para tentar revivê-los e, se elas conseguissem, mandava que fizessem sexo com eles para depois medir as temperaturas de novo. Himmler chamava isso de magnetismo animal, mas era essencialmente baseado no Vril. Era o modo pervertido de Himmler de chegar ao Vril através do sexo. É claro que era ridículo, porque metade desses homens morria. As experiências eram, sem dúvida, inspiradas pela noção distorcida que Himmler tinha do Vril. Será que as experiências eram feitas aqui, na cripta de Himmler, ou em outro lugar do castelo? Talvez seja bom que ninguém,
pelo menos ninguém vivo, saiba ao certo o que ocorreu exatamente nas entranhas do castelo. Cada membro do Reich estava pronto, cada homem, para lutar e morrer a serviço da pátria. E não, é verdade, é verdade. Entre as sociedades secretas da época, a Sociedade Vril era única. Um dos motivos é que aceitava mulheres em seus quadros. Talvez houvesse mais mulheres do que homens em muitas áreas. Isto é muito importante de notar porque os grupos maçônicos só aceitavam homens e os grupos esotéricos também só tinham homens. Mas não o Vril. Afinal, as mulheres da raça do futuro seriam superiores aos homens. As mulheres eram vistas, na verdade, quase que de maneira divina. As mulheres eram bem-vindas porque sua energia feminina era necessária para obter o Vril. Embora as razões pessoais de Hitler fossem bem mais práticas. Ele sentiu que as mulheres eram a alma da nação e que levariam adiante o legado do nacionalsocialismo. Afirma-se que dentro da Sociedade Vril, 2 mulheres se tornaram líderes. A maior parte delas, no entanto, servia a 2 objetivos principais: sexo e magia. O sexo era visto como dever nacional. Depois da Primeira Guerra Mundial, o objetivo principal das mulheres alemãs era, literalmente, repor os soldados perdidos, tendo bebês alemães fortes e sadios. Havia um enorme incentivo à maternidade para aumentar a produtividade. Além disso, fazer filhos era divertido. Tudo que fosse um escape, uma fuga, era bom. A Sociedade Vril pode ter levado a ideia um pouco mais longe e usado o sexo para alcançar forças ocultas. Era a combinação de poder e prazer. Era como a nacionalização do instinto sexual. E, numa sociedade secreta, o instinto sexual poderia invocar magia sexual. Frequentemente, as mulheres da Sociedade Vril eram médiums. Numa época obcecada pelo ocultismo, a prática da mediunidade era disseminada e boa parte dos médiums eram mulheres. Elas eram consideradas canais particularmente receptivos entre o mundo ordinário e o mundo astral. Bom, pode até parecer um conceito fascinante e original, mas acontece que não é. Afinal, na Alemanha temos mulheres médiums fazendo exatamente isto. Elas não tinham influência política no grupo. O que faziam essencialmente era tentar canalizar a força Vril e depois traduzi-la para o resto das pessoas na sala. Um tipo de fotossíntese física, podemos dizer. Uma das lendas conta que as fundadoras do grupo recebiam mensagens sobre o Vril de outras galáxias. Bom, o que se dizia é que a Sociedade Vril era capaz de contatar seres de outras fronteiras e dimensões. Isso depende, de certa maneira, do seu ponto de vista. Não é de estranhar que essas ideias tenham evoluído e mudado para a ideia de mulheres de cabelos compridos, comunicando-se com seres que vivem debaixo da Terra ou em outros planetas. Por que não? É uma história melhor, divertida. 2 médiums de cabelos compridos se comunicando com outras galáxias através da psicografia não era uma ideia absurda em 1918. Havia um livro fascinante que estava na minha mão ainda ontem. Foi publicado em 1823. Chama-se Viagem ao Sol, a Lua e Outros Planetas. Foi escrito por uma grande médium daquela época, 1823. Então, a ideia daquelas 2 médiums estarem envolvidas em comunicação com uma civilização interestelar, essa ideia, em 1917, não era nova. E as mulheres de cabelos longos? O cabelo longo nas mulheres é, em parte, um retorno aos dias das virgens valquírias da mitologia nórdica. Imagine o quanto disso tudo pegou carona nos temas de Wagner. É claro que as mulheres do Vril não eram lindas modelos de cabelos compridos. Longe disso. Todas as lendas do Vril, assim como tudo que girava em torno do Terceiro Reich, era muito grande. Era parte do plano. Denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs.